Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais sobre a crise do Corinthians, falando especificamente sobre o Carlos Miguel, que recebeu sim uma proposta de renovação do Corinthians, tardia, né? Mas ele resolveu deixar o clube e a tendência muito forte é que assine com o Nottingham Forest. Eu vou te dar bastidores sobre essa situação, falar quais as opções agora que o Corinthians tem para o gol, porque já pintam algumas possibilidades, e também mais sobre a sexta-feira trágica do Sport Clube Corinthians Paulista. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Sabe que eu fiquei aqui em férias, mas acompanhando as notícias, e a cada momento, né, que ia passando surgia um fato novo. E ontem, no final da manhã, até o início da tarde, o Marcelinho Carioca, grande ídolo da Fiel, que tem uma rádio, um podcast, que é um cara muito bem informado, chegou inclusive até com, digamos assim, com otimismo, né, dando uma boa notícia, dizendo que o Carlos Miguel ficaria no Corinthians por mais 5 anos, porque essa foi a proposta feita a ele, com um salário de R$800 mil, o salário que o Cássio recebia antes de deixar o clube, com umas luvas consideráveis, com uma recomposição dos direitos de imagem, né, que estavam atrasados, já todos quitados. Então isso chegando ao Carlos Miguel, Marcelinho, até imagino eu, entendeu que o Carlos Miguel não teria mais por que sair, porque ele teria um plano de carreira no Corinthians, teria uma massa abraçando ele desde sempre e ainda assim valorizado finalmente. Pois é. Aí depois o Marcelinho até fez um novo vídeo, dizendo que... Cara, a informação que eu tive foi essa. Agora, se o Carlos Miguel não aceitou, bom, aí é uma opção dele, né? Eu até pensei se eu tirava o vídeo, mas não, na verdade a informação, e o Marcelinho estava correto, o Marcelinho que inclusive é formado em comunicação, ele estava correto, a informação que ele tinha era essa, de que a proposta tinha chegado ao Carlos Miguel, só que ele imaginou que o Carlos Miguel não ia optar por sair, que segundo até o Marcelinho, né, ele ficou com um sorriso de orelha a orelha, mas não adiantou nada. O Carlos Miguel, ele está muito decidido a sair do Corinthians, a jogar na Europa, na Premier League, no Nottingham Forest, que inclusive, segundo o GE nessa manhã, venceu a concorrência, o West Ham estava na briga também, mas tem uma possibilidade de que ele chegue para ser titular, e isso seduziu muito o goleiro, que, vejam só, teve uma negociação envolvida em 3 empresários muito conhecidos aí do torcedor do Corinthians. O Gilmar Veloz, que é o empresário do Tite, Alexandre Pato lá atrás, o Veloz tem grandes nomes do futebol mundial há muitos anos, no Brasil especialmente, há mais de 30 anos. E ele é o cara que cuida da carreira do Carlos Miguel, foi ele que botou o Carlos Miguel no Corinthians lá em 2021, e foi ele que negociou com a antiga gestão para que na renovação a partir de janeiro de 2023 houvesse digamos, uma diminuição gradativa da multa, de 50 milhões para 4 milhões de euros. Claro, né? Claro. O empresário está pensando também na carreira do jogador, o cara é reserva do Cássio. Imagino que o Veloz pensou assim, bom, esse cara nunca vai jogar aqui, eu não posso deixar ele preso aqui com uma multa de 50 milhões, senão eu não vou conseguir negociar ele para fora, daqui a pouco ele recebe uma outra oportunidade, tem um interesse, não vai jogar aqui porque o Cássio está aqui. E aí vocês veem como é o futebol, né? O Cássio saiu do Corinthians, o Carlos Miguel desbancou o Corinthians. E aí o Corinthians deixou o Carlos Miguel jogar na virada do ano com uma multa estapafúrdia de 4 milhões de euros para um goleiro titular jovem com potencial de Europa. E foi o que aconteceu. Aí o Veloz, que conseguiu essa negociação, está no direito dele, com a antiga gestão, que foi muito incompetente, essa foi apenas mais um episódio de como ela foi incompetente, para dizer o mínimo. Tem também outros 2 empresários bem conhecidos dentro da negociação. Quem negocia o Carlos Miguel para a Europa, quem oferece ele para a Europa, é Giuliano Bertolucci, que também tem vários negócios no Corinthians historicamente. Sócio de Kia Iorabichan. Kia Iorabichan, até me confundi. Kia Iorabichan, que todo mundo conhece lá de 2005, da MSI, que tem como sócio o Bertolucci e que fez a intermediação para que ele fosse oferecido à Europa, inclusive o Nottingham Forest, que é o clube que está levando o goleiro Carlos Miguel. Vocês veem que as coisas acontecem, o Corinthians deixou passar, deixou acontecer, não conseguiu ter habilidade, competência para segurar o goleiro, e aí agora, né, na informação do Marcelinho, busca um contrato de 5 anos, 800 mil de salário, luvas e não sei o quê. Gente, quando o cara já estava decidido a ir embora, quando ele já estava desgostoso com muita situação ali dentro, e eu não estou aqui defendendo o Carlos Miguel, tá? Acho que ele, na minha opinião, acho que ele perde uma grande oportunidade. É muito difícil julgar
a decisão particular do cara, mas a forma como foi construída a situação não ficou legal para ele, né? Porque ele realmente batalha por essa posição de titular. Cara, e não era fácil, ele, de novo, despancou o Cássio sendo abraçado pela torcida, substituindo um ídolo. E ele resolve, na primeira oportunidade, ir jogar fora. Eu sei que é um sonho, eu sei que todo mundo gostaria disso, mas, poxa, eu acho que a construção não foi a mais adequada. Essa é só a minha opinião. É claro que a gente vai ter que ouvir o Carlos Miguel, se teve proposta de renovação, se o clube falhou com ele em determinado momento, ou se ele realmente quis meter o louco, meter o pé e tchau, e já era, e não tem nenhum apego ao clube, aos torcedores, o que é muito comum também, né? O jogador é profissional, ele tem que pensar na carreira dele, enfim, isso a gente vai saber dali pra frente. Agora, o que fazer a partir de agora, gente? Porque a tendência é iminente. O que a gente sabe é que o Nottingham Forest vai exercer o direito de compra, 4 milhões de euros nos próximos dias, vai levar o Carlos Miguel. Dificilmente o Carlos Miguel vai voltar a jogar pelo Corinthians, porque se debate agora isso, né? Será que ele joga até o dia 10 de julho, que é quando abre a janela lá, ou ele já se transfere? Eu acho que não tem mais nenhum clima, né? Vocês imaginem o Carlos Miguel já vendido, negociado dessa maneira, entrando na Neoquímica Arena para jogar um jogo. Não vai ter a menor condição disso acontecer. Então, o Corinthians vai ter que ver o que fazer em relação ao seu gol. Será o Matheus Donelli, que recebeu, menino luva de ouro no Mundial Sub-17, depois recebeu algumas oportunidades até para substituir o Cássio, tanto que o Carlos Miguel atropelou todo mundo mostrou uma certa insegurança, o que é natural também, mas já está há muitos anos no clube. Provavelmente, eu acho que numa medida imediata, talvez o Donelli vá jogar. O Felipe Longo, que é o quarto goleiro, né, que agora vira o segundo, né, o goleiro reserva, também é um menino muito bem falado nos bastidores, nas categorias de base, pode ser que receba uma oportunidade, e aí vai depender do Antônio, da comissão técnica, da preparação de goleiros. Mas é claro que o Corinthians vai ter que ir ao mercado, né? Vai ter que ir ao mercado. E aí tem algumas situações meio sui generis, assim, né? Porque, claro, tem alguns goleiros que estão disponíveis e começam a entrar no radar, como é o caso do Marcelo Groy, sim, que foi liberado lá do Al Ittihad, já tem 37 anos, 37 para 38. Bom, posso falar de carteirinha, né? Um goleiraço, aço. Não fechou com o Grêmio agora, nesses últimos anos, porque não houve uma aproximação no momento correto, o Grêmio tinha uma urgência maior, ele ainda tinha contrato lá com o Ittihad. Agora que ele ficou disponível, o Grêmio já resolveu a sua vida com 3 goleiros que disputam uma titularidade lá, o Marquezinho, o Rafael Cabral e o Kaique, que renovou. Então não teria sentido você trazer o Groy agora e ficar com 4 goleiros. Então o Grêmio liberou o Grando, liberou o Breno, que eram outros goleiros que estavam sendo utilizados. O Groy assim não casou. O Groy também não fez muita força para voltar para o Grêmio, porque entende que já construiu a sua história lá. O Grêmio fez contatos, sondagens, mas não sentiu assim, né, uma vontade do Groy voltar a jogar. Então talvez o Groy esteja buscando um novo desafio aqui no futebol brasileiro. Acho que ele tem idade, tem um caráter assim acima da média, um cara absurdamente profissional. Acho que seria uma boa, tá? Mas não tem informação. São sondagens, são oferecimentos, são empresários, são possibilidades em relação ao Groy. O De Gea, né, enfim, é um goleiro que está aí, né, sem clube já há algum tempo, então é claro que se coloca essa possibilidade do grande goleiro De Gea vestir a camisa do Corinthians, assim como o Karius. Vocês lembram do Karius, que falhou bizonhamente naquela final da Champions pelo Liverpool, 17-18, se eu não me engano, contra o Real Madrid. Depois se descobriu que ele teve uma concussão, né, no choque com o Sérgio Ramos, mas ele falha no gol do Gareth Bale no final. Depois ele entrega um gol para o Benzema, ou o contrário, né, entrega o gol para o Benzema, falha no gol do Bale. Enfim, o Karius, né, que tem 30 anos, é muito jovem ainda, e que foi oferecido. Esse sim foi oferecido por empresários. Ele gostaria do desafio de jogar no Brasil, está sem clube também, contrato de 2 anos e tal, mas o Corinthians não demonstrou interesse ainda por enquanto. Tem o Hugo Souza, o Neneca, né, ex-Flamengo, que está no Deportivo Chaves, se não me engano, de Portugal, que seria uma possibilidade para voltar ao Brasil. É um goleiro que surgiu muito bem, depois ele meio que deu uma deslumbrada e aí saía jogando com os pés, tomou uns gols meio bizarros, a torcida pegou no pé e ele teve que buscar outros ares. Enfim, são possibilidades de goleiros que surgem agora no radar do Corinthians, que vai ter que resolver essa situação. Algum deles te agrada? E só para fechar, sobre essa sexta-feira aí, que eu até nem consegui, nem deu tempo de falar, foi uma sexta-feira maluca, né, no dia do Corinthians, porque você teve o rompimento da rescisão da Vaidebet na manhã, quando o
o presidente Augusto Melo, inclusive, estava na beira do campo, num treino aberto para a imprensa, em que todo mundo foi lá para ver se o Carlos Miguel ia treinar, veio a notícia do rompimento da Vaidbet. O Carlos Miguel treinou, fez até algumas postagens no seu stories, postando que estava treinando e tal, e aí casava com a informação do Marcelinho, né? Bom, ele está feliz, está treinando, vai renovar o contrato, está tudo certo, e não foi o que aconteceu. Aí depois, no meio da tarde, mais dois diretores pediram para sair, entregaram seus cargos, o Rosalá Santoro, o diretor financeiro, e também o Fernando Alba, do departamento de futebol. Dois, digamos, profissionais, né, dois integrantes do movimento Corinthians Grande, que já tinha se manifestado, né, para meio que romper com a gestão Augusto Melo, e aí esses dois membros acabaram saindo, além do superintendente de marketing, além dos diretores jurídicos. Impressionante o que acontece. E foi um dia também que o Corinthians enviou um comunicado, digamos, pedindo desculpas para o atraso nos pagamentos de funcionários por conta de um fluxo de caixa, que segundo eles até o dia 10 está resolvido, mas funcionários do clube, né, não apenas jogadores, funcionários estão com os vencimentos de maio atrasados também. E aí o GE ainda publica uma notícia no final do dia, dizendo que a dívida do Corinthians chegou a 2 bi. Passou de 2 bi com os investimentos feitos no futebol de 130 milhões no começo da temporada para montar esse elenco. O que eu vou dizer para vocês? É uma atrás da outra. E a perspectiva, ela é terrível. A gente não sabe onde isso vai parar, se é que vai parar. A tendência é que aumente, continue. O Corinthians ainda está tentando reverter o Carlos Miguel. Vai ter que pagar não só esses funcionários, mas também os jogadores, direitos de imagem que ainda estão atrasados na próxima semana, senão pode ter complicações. Tem a dívida do Félix Torres com o Santos Laguna, que pode gerar um transfer ban. Tem os diretores que não param de sair, o Augusto precisa, né, digamos, resolver essa situação, até politicamente dentro do clube, porque ele está ficando abandonado e isolado. Tem a nova patrocinadora Master, um novo patrocínio que precisa ser angariado para que não tenha tanto déficit assim, já que você contava com o valor da Vaidbet que não vai mais existir e ainda precisa resolver esse imbróglio judicialmente. Vai pagar multa, não vai, rescisão por justa causa. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Olha, torcedor do Corinthians, preparem-se que os próximos dias serão ainda mais, digamos, movimentados. Comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso. Inscreva-se no canal, sigo postando aqui em viagem, acompanhando tudo que está acontecendo e sempre contando com a audiência de vocês. Para você que já está inscrito, obrigado. Para você que não se inscreveu ainda, por favor, falta muito pouco para a gente chegar em 1 milhão. Valeu, gente. Até a próxima.